Então, um nutricionista que atua com alergia alimentar é um nutricionista que, quando ele atende bebês, ele consegue muitas vezes fazer a manutenção do aleitamento materno, que por vezes fica em risco nos casos de alergia alimentar. Então, o nutricionista, ele consegue, em muitos casos, fazer com que esse aleitamento materno se mantenha. É um nutricionista que consegue conduzir uma introdução da alimentação complementar mais tranquila. Então, é um nutricionista que realmente vai poder impactar a vida das famílias dos alérgicos, deixando para eles um legado positivo, de uma relação positiva com os alimentos, mesmo nos casos de alergia alimentar. O teste de provocação oral, por que o nutricionista precisa saber disso? Então, ele precisa saber para não meter os pés pelas mãos. Então, vou já deixar por definição que teste de provocação oral, que é o método padrão ouro para você excluir a hipótese diagnóstica de alergia alimentar ou confirmar essa hipótese diagnóstica. Também o teste para você verificar se o paciente já está tolerante a um alimento ou não. Então, ele é o padrão ouro. Não são os resultados de exames que vão fechar o diagnóstico de alergia alimentar. Todo diagnóstico de alergia alimentar ele é pautado na reação clínica apresentada pelo paciente. Então, se ele vem com uma história, mas essa história é duvidosa, ou então faz tempo que ele não é exposto ao alimento, e aí a gente também não sabe como que ele se comportaria quando ele comesse, ele tem essa indicação de fazer o teste de provocação oral, que é, como eu disse, o padrão ouro. E como é que é esse teste? O paciente ele vai comer o alimento e o médico vai observar o que acontece. E caso ele tenha alguma reação, o médico vai medicar, vai tratar aquela reação que o paciente teve. Então, é um teste que não é livre de riscos, né? Em inglês, ele chama Oral Food Challenge, porque é um desafio mesmo, né? Uma provocação, é um desafio oral com alimentos. Então, onde a gente tem realmente a possibilidade ali do paciente ter reações alérgicas. Então, nutricionistas não podem conduzir sozinhos testes de provocação oral. Então, fiquem tranquilas em relação a isso. Não é você que vai ter que fazer o teste de provocação oral com o paciente, tá? Como eu disse, foi o meu tema de mestrado, mas tinha uma médica comigo que fazia os testes de provocação oral. Ela era responsável por tratar, e tinha uma equipe, né, de enfermagem, tinha outros médicos juntos, que eles sim eram os responsáveis por tratar qualquer reação que o paciente tivesse, né? Mas, então, só para você ficar tranquilo, daqui a pouco eu falo qual que é o papel do nutricionista, então, nesse teste de provocação oral. Então, só para a gente diferenciar, quando o paciente, por exemplo, quando uma mãe que amamenta uma criança que apresenta uma suspeita de alergia alimentar, e a gente pede para ela seguir uma dieta de restrição por um tempo e depois a gente programa para ela voltar a consumir o alimento para a gente verificar o que vai acontecer com o bebê, isso não precisa ser feito por meio de um teste de provocação oral, que é esse teste na presença do médico, onde o médico vai até decidir se ele vai fazer no hospital, no consultório, em qual ambiente ele vai fazer isso. Não, no caso de reintrodução do alimento na dieta materna, a gente nem vai chamar de teste de provocação oral, a gente vai chamar de reintrodução do alimento, tá? Que é para a gente deixar bem diferenciado o que é um teste de provocação oral e o que é tranquilo de fazer em casa. Então, quando a própria mãe vai consumir o alimento e aí ela vai amamentar o bebê, a gente não tem riscos de reações graves. A gente não tem riscos de reações imediatas, a gente não tem risco de anafilaxia, a gente não tem riscos de reações graves de FPAS, que é um tipo de alergia grave também, né, que tem vômitos muito importantes e tal. Então, quando é via leite materno, se é a mãe que vai consumir, a gente não vai chamar de TPO, de teste de provocação oral. TPO seria a sigla, né, de teste de provocação oral. Agora, se o próprio paciente, seja um bebê, uma criança, adolescente, adulto, não importa.
Se o próprio paciente vai consumir o alimento, aí sim a gente vai chamar de teste de provocação oral. E a indicação é de que isso seja feito sob supervisão médica. Salvo alguns casos, o médico pode sentir segurança de pedir para o paciente fazer essa introdução do alimento em casa, mas quem vai orientar para que ele faça isso é um médico quando a gente tem uma suspeita de alergia alimentar. E esse médico, ele precisa ou estar ali presente com todas as drogas, equipamentos, todas as condições ali para tratar possíveis reações imediatas, ou se ele acha que é seguro o paciente fazer em casa por conta de resultados de exames e uma história clínica, às vezes de exposição acidental sem reações, e ele está tranquilo de liberar o alimento para casa, para o paciente consumir em casa, ainda assim o médico ele acaba passando um plano de ação, uma orientação de como tratar possíveis reações, sejam elas imediatas ou tardias. O nutricionista ele não vai poder dizer, toma um remédio para cólica, toma um remédio para gases, não, um antialérgico. Nutricionistas não vão recetar medicamentos, então nutricionistas não podem conduzir testes de provocação oral, certo? Então que isso fique bem claro. Mas por que é que o nutricionista então precisa saber sobre isso, né? Sobre teste de provocação oral. Então eu vou explicar como que é esse teste, para daí você entender por que é que o nutricionista precisa saber sobre esse teste e por que seria interessante a participação de um nutricionista quando vai fazer o teste. A Daeli, seu nome? Daeli, né? Da Ellen, desculpa. A da Ellen está perguntando, geralmente o teste é realizado por alergista? Sim, da Ellen, geralmente é realizado por alergista, né? Qualquer médico que esteja ali preparado para tratar possíveis reações imediatas poderia realizar esse teste. Há locais em que o alergista ele fica ali de plantão e quem fica com o paciente é uma equipe de enfermagem, mas o médico está ali para ser acionado caso necessário. Então, geralmente, sim, é alergista e, em alguns casos, gastroenterologista. Mas por que geralmente o alergista? Porque a gente vai fazer teste de provocação oral, principalmente quando a gente tem suspeita de que possa haver reações imediatas. E, geralmente, esses casos são tratados por alergistas. Mas gastroenterologistas também podem conduzir teste de provocação oral, ou até mesmo um pediatra pode conduzir um teste de provocação oral. O importante é que ele esteja preparado ali para fazer o tratamento do paciente, caso ele tenha alguma reação imediata. Então, muitas vezes são médicos que são ali intensivistas, né, que tem todo um preparo para tratar as reações imediatas que possam acontecer, tá? Inclusive, a equipe de enfermagem escolhida geralmente também é uma equipe toda preparada para tratar reações assim, porque se precisar entubar o paciente, por exemplo, ele tem que ter essas condições, né? Então, tem uma série de medicamentos e equipamentos que precisam estar disponíveis ali durante a realização dos testes de provocação oral. E aí, gente, por que é interessante o nutricionista saber sobre o teste de provocação oral? Porque assim, até pouquíssimo tempo atrás, esse teste, ele não fazia parte do rol de procedimentos da ANS, ou seja, os convênios de saúde, eles não cobriam a realização desse teste. E muito recentemente, a ASBA, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, conseguiu articular essa conquista. Então, hoje, os convênios já podem cobrir a realização do teste de provocação oral. E também já houve a aprovação para implementação deles no SUS. Então, agora, esse teste que até então era realizado muito mais em centros de estudos, né, em universidades e escolas, hoje ele já pode ser realizado em outros lugares. E aí, como que funciona esse teste? Bom, é assim, o teste ele consiste na oferta do alimento e observação dos sintomas. E esse teste ele pode ser feito de 3 diferentes formas. Então, ele pode ser feito um teste de provocação oral, né, TPO aberto. Ele pode ser feito simples cego ou duplo cego controlado por placebo.
que significa cada um desses 3 tipos? No aberto, tanto o médico quanto o paciente, seus familiares ou seu acompanhante sabem que ele está consumindo alimento e estão ali esperando se vai ocorrer alguma reação ou não. No simples cego, o médico sabe que o paciente vai consumir o alimento que vai ser testado, mas o paciente não sabe. Então, pode ser feito de 2 formas esse simples cego. Ou ele é feito assim, com uma receita única, onde mascara o alimento, e aí você diz para o paciente, olha, não sei se tem o alimento aí ou não. Então, a receita é de uma forma que aquilo fique mascarado e o paciente não consiga identificar se o alérgeno, se o alimento alergênico que está sendo testado está presente ali ou não. Tá? Mas o médico sabe. E a terceira forma, que é o TPO duplo cego controlado por placebo, nem o paciente nem o médico sabem se o alérgeno está ali presente ou não. Então, precisa ser preparado 2 receitas que são indistinguíveis em relação à cor, sabor, textura, odor. E aquilo é ofertado em momentos diferentes. Então, a pessoa que preparou as receitas, ela vai sortear. E aí, num momento, a pessoa vai receber o alimento real e na outra vai receber um placebo, né, de acordo com a ordem do sorteio. E nem o médico nem o paciente vão saber se ele estará recebendo o alimento ou não. E esse teste duplo cego controlado por placebo, ele é interessante por quê? Porque ele afasta a subjetividade na observação dos sintomas e inclusive na ocorrência dos sintomas. Porque sintomas subjetivos, ou seja, psicologicamente induzidos, eles podem ocorrer. Então, o paciente pode dizer que ele está se sentindo mal, que ele está passando mal, que ele está ali com a sensação de que vai morrer, ou então de que ele está com coceira, ou então que a língua está formigando. Como que a pessoa que está observando vai saber se a língua está formigando ou não? Não dá para saber, porque isso é um sintoma, não é um sinal. É diferente de placas de urticária, de vermelhidão ocular, de coriza, coisas que você vê. Então, os sintomas objetivos são aqueles que você consegue ver, que eles são muito claros e que eles são repetidos, não para. Agora, por exemplo, um único episódio de vômito, ou então ânsia, ou então uma sensação de mal-estar, você fica na dúvida se aquilo foi por conta da ansiedade do paciente, pelo medo que ele está de comer, pela tensão da realização do teste, onde ele sabe que pode ocorrer alguma reação e essa reação pode ser grave. Então, todas essas questões, elas podem levar a reações que são psicologicamente induzidas. E o próprio médico, quando ele já está esperando uma reação, ele também já fica ali muito alerta. E aí, qualquer sinalzinho, ele já quer parar o teste e medicar a pessoa com medo de que aquilo evolua para algo mais grave. Sendo que, dependendo do sintoma, se o sintoma for algo ou do sinal, que seja, se for algo duvidoso, como, por exemplo, um único episódio de vômito, não seria justificativa para você interromper um teste de provocação oral. A indicação seria você observar para verificar se os sintomas vão continuar acontecendo, se aqueles vômitos vão permanecer. Aí, se a pessoa continuar vomitando, conforme vai ofertando mais alimento, inclusive ela continua vomitando, aí sim fica claro que aqueles vômitos foram provocados por conta do alimento que foi consumido. Agora, um único episódio pode ter sido por conta da própria ansiedade do paciente. Então, há essa possibilidade de se fazer o teste duplo cego controlado por placebo. E aí, geralmente, seria bem interessante se tivesse um nutricionista ou alguma pessoa da equipe, pode ser alguma pessoa, inclusive da equipe de enfermagem, poderia preparar esses alimentos. Mas por que o nutricionista? Porque o nutricionista ele tem total ali noção de manipulação de alimentos e ele também vai conseguir fazer as receitas de forma que essas receitas consigam mascarar o alimento a ser testado na quantidade que ele precisa ser testado, de forma que a pessoa não distingua ali as receitas, né? E vai conseguir, então, permitir que seja feita a oferta desse alimento da forma correta. Outro dia desses, eu dei uma oficina prática para médicos sobre teste de provocação oral e nós fizemos a realização ali, o preparo do teste duplo cego. E eles viram o quanto realmente isso é
é difícil, porque, poxa vida, ele já vai ter que estar todo atento ali nas questões com o paciente, perguntando toda a história clínica do paciente mais uma vez, verificando se ele está no preparo adequado para a realização do teste, porque esse teste ele só pode ser feito quando o paciente estiver em bom estado de saúde geral, sem tomar medicações, sem ter tomado antialérgico ou qualquer medicação que possa interferir no resultado do teste. Então, ele tem uma série de perguntas para fazer para o paciente, para saber se o paciente está apto para fazer o teste. Ele tem que fazer todo um exame físico clínico ali para verificar quais são os sinais que o paciente está apresentando, para verificar se ele já pode fazer o teste naquele dia. Então, o médico ele tem as questões médicas para verificar. Ele tem que verificar a validade das medicações, verificar se tem medicação em quantidade suficiente para aquele paciente, pesar o paciente, já deixar tudo medido, tudo preparado, deixar ali toda aquela planilha ali, aquela folha com a ação, né, quanto que ele vai dar de cada medicamento, de acordo com a possível reação que venha a ter. Então, fica muita coisa para o médico pensar nas questões da realização do teste e no preparo do alimento, que já é bastante trabalhoso. Então, Nutri, pensa comigo. Agora que os médicos vão começar a realizar o teste de provocação oral nas suas clínicas ou então nos hospitais, você concorda comigo que abre aí então mais uma oportunidade de atuação do nutricionista em equipe multidisciplinares ali, onde o nutricionista vai poder atuar nas questões relacionadas ao teste de provocação oral? É mais uma oportunidade, Nutri. Então, você precisa se preparar. Eu, por exemplo, quando eu fiquei nos Estados Unidos, em Nova York, no Hospital Monte Sinai, fazendo estágio de observação, eu ficava praticamente todos os dias nos testes de provocação oral. E em determinados horários, nas tardes, eu saía para acompanhar os atendimentos dos médicos e da nutricionista. Mas as nossas manhãs eram com testes de provocação oral, preparando muitas vezes os alimentos para serem oferecidos para os pacientes, né? Então, essa é uma oportunidade, Nutri. Então, não é que você vai poder conduzir sozinha o teste de provocação oral, mas você vai participar com o médico disso, tá? Então, já entendeu o que é o teste de provocação oral, quais são os tipos de teste. Vamos entender agora quando que ele é indicado e quando ele não é indicado. Então, indicações para a realização do teste de provocação oral. Bom, indicação número 1, confirmar diagnóstico de alergia alimentar ou excluir essa hipótese diagnóstica. 2, aí eu falei, né, 1 é confirmar ou excluir, já virou 3 aqui. Então, a terceira, avaliar tolerância ao alimento, uma pessoa que foi alérgica e aí você já quer saber se ela já está tolerando o alimento. Bem, se ela chega já para aquela equipe com uma dieta muito restrita, cheia de alimentos que ela nunca consumiu, às vezes, por conta de resultados de exames, ou então pelo medo de comer, e ela tem uma dieta que é extremamente restritiva e ela precisa ampliar essa dieta. Então, realizar os testes de provocação oral para ir pouco a pouco ampliando esse cardápio da pessoa também é mais uma indicação para o teste. Outra indicação, você verificar se há diferenças em relação à tolerância do alimento cru e cozido ou assado. Então, em relação aos diferentes graus de processamento térmico do alimento, será que tem diferença em relação à tolerância? Então, é através do teste de provocação oral que isso vai ser verificado. Por exemplo, dependendo da alergia que a pessoa apresenta, pode ser que ela reaja a frutas cruas, mas não reaja a frutas cozidas. Reaja ao ovo cru, mas não reaja ao ovo assado ou cozido, enfim. Para leite, mesma coisa. Então, a gente consegue fazer essa avaliação. Outra indicação, verificar a reatividade cruzada entre alimentos. Então, vamos supor que ele sabe que ele tem alergia a nozes, mas ele acaba fazendo restrição de todas as nuts por conta disso. Ah, mas será que ele pode consumir amêndoas? Bom, então precisa fazer um teste de provocação oral para verificar se ele é tolerante a amêndoas ou se ele reage a amêndoas. Então, essas seriam as indicações para a realização do teste de provocação oral. E também, quando você vai fazer um protocolo científico e você quer ter certeza que os seus pacientes todos são alérgicos, também é outra indicação, né? Para a parte mais de pesquisa. Mas para a prática clínica,
Seria basicamente essas condições que eu falei. Mas quando que a gente não deve fazer o teste de provocação oral? Quando que é indicado, né? Eu digo a gente considerando equipe, tá? Deixando bem claro que o Nutri não vai conduzir teste de provocação oral sozinho. Então, quando não devemos fazer? Então, quando o paciente estiver com asma descontrolada, ele não pode fazer o teste, ele precisa estar num bom estado de saúde geral, ou qualquer doença crônica descontrolada, né? Então, dermatite atópica, por exemplo, num estágio que ela está ali muito exacerbada, não é o momento de realização de testes. Então, também não se deve fazer o teste se ele estiver com alguma infecção vigente, algum problema de saúde vigente, tomando antibiótico ou anti-inflamatório, ou se ele tiver tomado antialérgico recentemente. Então, ele precisa estar ali numa condição muito boa. Outra condição que não deve fazer teste de provocação oral, se ele tem exames de IgE sérica positiva e história recente de reações graves. Então, a própria história já consegue mostrar para a gente que o paciente é alérgico, ele não precisa se submeter a um teste de tamanho risco para confirmação disso. Caso a história tenha sido bem clara e recente e confirmada também com exames que corroboram essa suspeita, né? Então, essas seriam as contraindicações, né? História de anafilaxia recente e falta de condições para a realização do teste, tá? De maneira geral é isso. Agora, então, se ele vai fazer o teste, aí fica ali determinado que ele vai fazer, ok, é dado toda a orientação para que ele siga uma dieta de restrição completa antes da realização do teste, até para que ele chegue no dia do teste muito bem. Aí chega no dia do teste e ele vai consumir o alimento. Bom, primeiro a gente vai definir se é um paciente que vai fazer o TPO aberto, simples cego ou duplo cego controlado por placebo. E a escolha disso é muito pautada na história clínica do paciente. Então, por exemplo, se ele é um paciente que já traz uma história de uma exposição acidental, ingestão acidental sem reações, pode ser que ele já esteja muito apto a comer o alimento. E aí a gente pode realizar um teste aberto só para confirmar isso e liberar a dieta dele. Agora, se ele tiver qualquer história de sintomas subjetivos, talvez seja melhor fazer a realização de um teste cego. E se houver a possibilidade de uma terceira pessoa preparar os alimentos e fazer esse teste em 2 fases, a gente faz o teste duplo cego controlado por placebo. Ok, então, o que o Nutri precisa saber neste momento? O que é mais importante que a gente saiba é quanto que a gente vai testar de proteína daquele alimento. E aí eu estou falando de proteína, porque se eu estou falando de alergia alimentar, eu estou falando de algo que é causado por conta da proteína, salvo alguns casos, né, que é o caso do alfa-gal, que é um carboidrato presente na carne de mamíferos, né, salvo algumas exceções aí. De maneira geral, eu quero testar a proteína. Então, é assim. Qual é a nossa base para um teste de provocação oral aberto? A gente quer verificar no teste se o paciente consegue tolerar uma porção de alimentos, daquele alimento, né, equivalente a uma porção habitual de alguma pessoa da idade dele. Então, pensem comigo, quanto que geralmente um adulto consome de um ovo? De ovo? Geralmente 2 ovos, por aí vai. Tem gente que consome muito mais, mas geralmente você vai falar 1 ou 2 ovos. Se eu for falar numa criança pequena, muito pequena, talvez ela coma meio ou 1 ovo. Se eu for falar, sei lá, de leite, eu vou falar cerca de 200 ml de leite, 240 ml de leite, algo assim, não é? Então, é sempre essa a nossa base. Qual que é a porção habitual daquele alimento? Sei lá, pão, qual que é a porção habitual? Não é 1 unidade de pão, então eu quero saber se ele tolera 1 unidade de pão. Não adianta eu testar só uma lasquinha e aí liberar para ele comer um pão inteiro em casa. Então, a ideia do teste de provocação oral é realmente você conseguir liberar o paciente para consumir aquele alimento. Então, a gente precisa saber definir qual é a quantidade de alimento que a gente vai oferecer. E aí, por que eu estou falando da proteína? Porque vamos supor que eu queira testar se ele consegue tolerar a proteína presente em 2 ovos.
certo, eu tenho ali a quantidade de proteína presente naqueles 2 ovos, que eu vou olhar na nossa tabela, né, de composição de alimentos e saber quanto de proteína eu quero testar. Aí, de que forma eu vou oferecer esse ovo para essa pessoa? Primeiro, eu preciso definir se eu quero testar a tolerância ao ovo cru, ao ovo que seria presente, por exemplo, numa maionese, numa mousse, numa cobertura de marshmallow caseira, né? Então, se eu quero saber se ele tolera preparações nesse sentido, eu preciso testar o ovo cru. Se eu quero verificar se ele tolera um ovo mexido, cozido, eu preciso testar dessa forma. Se eu quero verificar se ele tolera o ovo no macarrão, né, presente ali na massa do macarrão, ou então num bolo, é dessa forma que eu vou testar. Então, primeiro eu vou definir com o médico. Qual é o objetivo do nosso teste? É verificar a tolerância em qual grau de cocção. O que a gente quer com isso? Porque não adianta nada eu testar com um bolo, por exemplo, e achar que ele está liberado para consumir a cobertura de marshmallow. Porque se eu não testei o ovo na sua forma menos desnaturada, eu não tenho segurança de se ele vai reagir àquela forma de apresentação daquela proteína ou não. Então, eu só posso depois liberar aquilo que foi de fato testado, verificado que a pessoa não tem reações para aquela forma de apresentação daquele alimento, tá? Então, o nutricionista, ele já entra nesse papel, por quê? Porque a gente entende muito mais disso. A gente entende muito mais de qual é o grau de desnaturação ali daquele alimento conforme o método de preparo. Então, a gente entende que há diferenças entre um bolo que foi assado a 30 graus Celsius, 180 graus Celsius por 30 minutos, é bem diferente de um ovo mexido ou de um ovo menos, de um omelete. Aí, outra atenção especial nossa, a gente sabe do risco de salmonelose. Então, mesmo que eu queira testar um ovo cru, ou seja, né, sem nenhum grau de processamento térmico, eu não vou oferecer ovo de verdade para essa pessoa. Ou eu vou oferecer o ovo pasteurizado, seja clara, seja gema, seja o ovo inteiro, né? Ou eu vou oferecer a clara de ovo liofilizada, que também tem um grau mínimo ali de processamento que acaba não desnaturando aquela proteína. E a vantagem que eu tenho quando eu faço uma preparação usando a clara é que eu consigo testar a quantidade de proteína presente em 2 ovos num volume muito menor de alimento. Então, eu consigo mascarar essa clara, por exemplo, numa gelatina, num suco que eu vou oferecer para a pessoa. Então, o nutricionista, como ele conhece sobre composição dos alimentos e técnica dietética, ele tem muito mais base, e aí é base científica mesmo, né? Porque a gente aprende isso na universidade, sobre os alimentos, sua composição e métodos de preparo, técnicas de preparo. Então, eu consigo elaborar muito mais facilmente, ter muito mais ideias de como oferecer esse alimento na quantidade que precisa ser testada e no grau de cocção que eu preciso testar. Então, vejam quanto é vantajoso isso. E aí, então, a gente vai poder apresentar para a equipe médica a nossa proposta. Um outro detalhe em relação ao teste de provocação oral é o seguinte: o paciente, quando ele vai para o teste, ele vai cheio de medos. Ele vai cheio, né? Todo mundo tá ali com medo. Imagina, ele que evitou o alimento por um tempão, uma criança, sei lá, de 5 anos, 6 anos. A vida inteira ela ouviu falar que aquele alimento fazia mal para ela. De repente ela tem que ir para um lugar e comer aquilo. Imagina o grau de tensão, né? O medo que ela está. Então, muitas vezes a criança ela tem resistência para aceitar aquele alimento. E eu lembro bem, lá em 2005, 2006, quando eu comecei a frequentar o ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo, né? E eu fui a primeira nutricionista de lá, não tinha ninguém na equipe. Então, antes de eu chegar, eu lembro muito bem, nos testes de provocação oral com leite, às vezes a criança não queria tomar o leite. Aí a dupla de residentes, de pediatras, pegava a criança no colo, punha o leite na seringa, colocava na boca dela à força praticamente para conseguir realizar o teste.
O que acontecia? Gente, essa criança esperneava, chorava, vomitava, se coçava, ficava vermelha, acontecia de tudo e você não conseguia muitas vezes concluir o teste de provocação oral pela dificuldade de realização. Então, quando eu vi aquela cena, eu falei, não, gente, isso não é possível, não tem como esse teste ser assim. Falei, deixa eu entender, o que vocês querem? É oferecer o leite para a criança? Ok. O leite em pó, por exemplo, ele vai ter a mesma proteína, não vai ser desnaturada, vai, tudo bem, ela tem um grauzinho de processamento térmico por ser um leite em pó, mas eu ainda considero ela como um leite in natura, né? Porque reconstituindo fica muito semelhante ao leite in natura. Poxa vida, se eu usar o leite em pó, essa proteína não vai ser oferecida da mesma forma? Certo? E se eu mascarar isso, por exemplo, numa papinha de maçã? Ou numa banana amassada? Aí eu ia e perguntava, seu filho gosta de banana amassada? Sim, ele gosta. Então, peraí. Eu ia lá, amassava a banana, misturava uma colherzinha do leite em pó e a criança fracionava de acordo com a oferta da forma como a gente ia realizar o teste, porque dependendo do teste a gente vai fazer essa oferta fracionada, né, começando com pequenas doses, aumentando lentamente, ou se for um teste aberto pode ser que a gente ofereça uma dose única, fracionada ali talvez em 3 partes no máximo. Bom, então eu conseguia que o paciente de fato consumisse aquele alimento e conseguisse realizar o teste sem estresse, com calma, brincando, desenhando ali comigo. Então, a gente conseguiu muito mais sucesso na realização dos testes. Então, uma das coisas que a gente faz lá na Unifesp, a gente sempre pergunta o que a pessoa gosta de comer, o que aquele paciente gosta mais. Ele prefere líquidos ou coisas pastosas ou coisas mais sólidas? Ele prefere salgado ou doce? Ele prefere coisas quentes ou frias? E aí, de acordo com a preferência dele, a gente pensa nas possibilidades de mascaramento daquele alimento, às vezes até em testes abertos. A gente acaba mascarando de uma forma que a mãe sabe o que está consumindo, né? Que a criança vai comer o alimento, o médico também. Então, por isso, a gente vai chamar de teste aberto. Mas, às vezes, a gente consegue veicular esse alimento de uma forma muito mais tranquila e o paciente realiza o teste sem problemas. Então, o nutricionista tem papel fundamental na realização do teste de provocação oral. E a gente não pode minimizar esse nosso papel, né? A gente precisa, pelo contrário, nos orgulhar. Até tem um livro aqui, gente, olha só que legal esse livro. Nutris vão curtir isso. Esse livro chama Técnica Dietética Aplicada à Dietoterapia. Gente, TD é ciência. Eu escrevi aqui o capítulo sobre dietas de restrição de leites, mas tem de restrição de ovos também. Então, muito legal, né? Uma das organizadoras é a Glauce, que é uma nutricionista, assim, referência realmente em alergia alimentar aqui no Brasil, minha amiga Glauce. Então, eu tive participação aqui, a Glauce também organizou esse outro livro aqui também. Então, essas são... a gente precisa entender que a gente pode se orgulhar desse nosso papel e que a gente não precisa se preocupar em fazer o teste de provocação oral sozinhas. Então, quem vai cuidar da parte médica, do que vai fazer com o paciente, caso ele tenha alguma reação, é o médico. Então, nutris não vão fazer isso sozinhas. Mas juntas, né, com o médico, a gente pode definir o que vai ser oferecido para esse paciente e qual vai ser a quantidade de alimento. Porque se deixar, por exemplo, ele vai dar um suspiro para o paciente. E um suspiro, gente, não representa a quantidade de proteína que está numa clara. Ele vai precisar consumir um monte de suspiro para conseguir testar a quantidade de proteína presente em uma clara, fora a quantidade enorme de açúcar que estará presente ali naquele suspiro. Outro ponto, se o paciente também for menor de 2 anos, nós vamos elaborar receitas que não levem açúcar, para que ele faça, né, ou então preparações ali, mesmo de acordo com o grau de processamento que você quer testar, mas sem açúcar. Então, a gente vai conseguir definir qual a melhor forma de oferecer, porque se você deixar
para fazer o médico fazer sozinho, muitas vezes o que ele vai oferecer para o paciente, às vezes menor de 2 anos, biscoitos industrializados contendo açúcar. E o que acontece depois? Se o paciente não reagir, a mãe segue oferecendo aquele biscoito e aquele biscoito fazendo parte da dieta da criança. Então, cadê o papel do nutricionista nisso? Nós não podemos deixar que isso aconteça. A gente precisa ocupar o nosso espaço, mostrar a nossa importância. Mostrar que desde o teste de provocação oral, a nossa participação é importante. Porque a gente sabe que aquilo que for testado no teste é o que a família vai ter coragem depois de oferecer para o seu paciente. Então, eu quero que vocês entendam esse recado dessa participação, que o Nutri, então, não conduz sozinho o TPO, não orienta a TPO, mas tem sim um papel fundamental nesse método padrão ouro para o diagnóstico da alergia alimentar ou para a avaliação da tolerância ao alimento.